Bom, pessoal, vamos aí para a semana 22, aula 1 da logística de transportes. Calma que tá acabando, tá? Vou tentar ser o mais breve possível novamente, tá? Vamos falar sobre o uso de tecnologias aplicadas à logística de transporte e distribuição. E aí, lá na apostila de vocês, quando vocês acessam pelo celular, tá? Tem alguns links perdidos lá, quando tem alguma imagem, tá? E aí, um desses links é uma coisa muito bacana, que é o Arthur Igreja testando a loja da Amazon Go em São Francisco, tá? Vocês vão ver como que ela funciona. Bem legal, né? Essa loja da Amazon. Mas será que é seguro, né? Fica aí a pergunta. Quais são as tecnologias aplicadas à logística que são necessárias para garantir a segurança durante a distribuição dos produtos, né? Nesse caso aí, é, eles têm todo um sistema, né, um software aí que identifica cada produto que está lá dentro da loja, né, e facilita a vida, ninguém fica preso lá esperando na fila. Com certeza ela não precisa ter esse tipo de situação de espera, né? Então é uma coisa bem interessante. E aí a gente está trabalhando a tecnologia aplicada à logística e ela também entra aí nessa loja quando você otimiza o processo de compra e venda, né? Que o cara entra lá e com uma certa rapidez ele adquire o objeto, o produto que ele está querendo, né? Isso vai fazer com que as pessoas percam menos tempo e e a própria loja ela vai tendo um respeito maior do cliente que está proporcionando isso para ele, tá? E aí nessa aula, que é a aula 22, tá? Da semana 22, na aula 1, vamos nos aprofundar sobre o uso de tecnologias aplicadas à logística de transporte e distribuição, entender como elas auxiliam nos processos de planejamento de demanda, armazenagem, distribuição, transporte, entre outros, tá? Como eu falei para vocês, as apostilas do curso de logística, elas têm muita revisão. Tipo, a primeira semana do bimestre, eles passam o conteúdo até mais ou menos a segunda, e aí eles começam a fazer uma revisão, indo e vindo no material, tá? Para gravar realmente aí na cabeça de vocês alguns conceitos, tá bom? A importância da previsão de demanda para a gestão de cadeias de suprimento, tecnologias aplicadas, tá? A sigla aí da gestão de cadeia de suprimentos vai ser o SCM, certo? E aqui, olha só, tem aqui do lado de vocês direito CRM, tá? E aqui tem, por que é CRM, né? Porque é uma sigla que está em inglês, né? Olha lá, Customer Relationship Management, tá? Então, isso aqui vai formar o CRM, que nada mais é do que o gerenciamento do relacionamento com o cliente, tá? Aqui no Brasil é complicado a gente usar o CRM, eu pelo menos penso assim, porque CRM também é o Conselho Regional de Medicina, o CRM, tá? Então, cuidado com essas siglas aí. Lembrar então que o CRM é o gerenciamento do relacionamento com o cliente, porque está sendo aplicado à logística, tá bom? E aí tá falando aqui, ó, é possível analisar em conjunto com outras tecnologias e desenhar uma previsão de demanda de um determinado produto ou serviço, uma vez que o CRM fornece dados essenciais sobre os clientes. Ou seja, né, dentro do CRM, tá, eles têm toda a informação sobre o cliente deles, tá? Quando você entra lá no site e se cadastra, tá? Eles têm como acessar esse CRM,
ver o que você costuma comprar, o que não costuma comprar, a quantidade, eles conseguem ver tudo, tá bom? A importância da previsão de demanda para a gestão da cadeia de suprimentos, tecnologias aplicadas. Aí, a gestão da cadeia de suprimentos, SCM, tá? Lembrar sempre dessas siglas, anotar e fazer uma colinha com as siglas, o que é cada uma. Com o ERP, que é o ERP, é aquele sistema de gestão que engloba tudo, tem aí no cantinho também o que significa em inglês, tá? Mas vamos focar aqui em português, tá? Para vocês conseguirem gravar, que é o sistema de gestão, tá? Ele integra informações e processos empresariais. É possível obter dados de entrada, saída, compra e estoque para incluir na previsão de demanda e criar ações estratégicas conectadas a outros sistemas. Então, olha só que interessante. A gente vai ter o ERP, o CRM, certo? O DRP, que a gente vai ver, e vai estar tudo interligado, né? E na verdade todos eles juntos é que vão trazer para a empresa uma previsão de demanda, uma, uma boa gestão de entrada e saída de valores, né? E de produto. Então é importante esse ERP, gente, tá? O ERP é o central ali das informações do banco de dados da empresa. E aí a gente vai lá para a importância da previsão de demanda, para a gestão de cadeia de suprimento. Olha lá, o SCM é o outro que também vai estar sendo utilizado bastante, tá? A gestão de cadeia de suprimentos, que a gente viu lá na outra aula. O DRP, olha lá, planejamento das necessidades de distribuição. O que é isso? Né? É um outro programa, um outro tipo de programa, e ele executa e processa dados ao longo de toda a cadeia de suprimentos, especialmente no controle da produção e no planejamento de distribuição por meio desses dados. Em conjunto com os dados do CRM e ERP, tá? É possível criar um planejamento e gestão de demanda assertivos e completos. Então, lembra sempre que o DRP, anotem aí também, planejamento da necessidade de distribuição, tá? Eu coloquei 3 bonequinhos aqui embaixo, olha lá, o DRP, o CRM e o ERP, cada um é um sistema, certo? E juntos eles vão fazer o planejamento e gestão de demanda, tá? O planejamento é sempre em cima da gestão de demandas. Ou seja, não adianta nada eu fazer um plano de vender um cachorro quente, por exemplo, colocar meu carrinho de cachorro quente na frente de uma empresa onde o segmento dela é vegano, a não ser que o meu cachorro quente seja vegano. Então, assim, eu não vou ter aquela demanda, né? Por exemplo, vai colocar lá o pessoal fitness lá da academia, aí você coloca uma hamburgueria ali na frente, bem na saída, com o cheiro entrando lá para os caras, né? Pode ser que tenha algumas escorregadas ali e alguém compre, claro, né? Mas, assim, no geral, não faz sentido, né? Já se você pega ali na frente da academia e coloca um trailer de produtos fitness, né? Zero carboidratos, zero calorias e tudo mais, você vai ter muito mais chance de estar fazendo essa venda. Então, ou seja, dentro do seu planejamento, você tem que fazer a gestão de demanda, tá? Não sei se vocês lembram aquele projeto que eu enviei para vocês lá no grupo, lá no comecinho. Era... Ai, como que era? O projeto da empresa, acho que era isso. O plano de empresa. E aí vocês tinham que ver lá quem que era o seu cliente, qual que era o que seu cliente estava procurando, qual que era o diferencial da sua empresa, né? Então tudo isso aí tem a ver com a gestão de demanda, tá? Qual que é a demanda? A quem que eu vou atender?
né? E os empreendedores, eles falam muito sobre a dor do cliente. Qual que é a dor do cliente, né? O que, que ele está querendo, o que, que ele está buscando. Então, isso é um estudo de planejamento e gestão de demanda, tá? E aí, se você faz isso dentro de uma empresa que já está encaminhada, já tem ali né, os clientes dela e tal, ela já tem como fazer essa gestão, porque junto com o RP, o DRP e o CRM, eles juntam todas as informações, tá? Para poder fazer o SCM, que é a gestão da cadeia de suprimentos e a previsão de demanda, tá? Então, ou seja, a minha loja tem um público específico, tá bom? Eu vendo ração para cachorro e gato. E aí eu tenho os meus clientes que sempre procuram os mesmos produtos, por exemplo. Então a Dona Maria, ela vai comprar lá uma ração para o cachorro dela que é específico para o cachorro idoso no sabor de frango. Dentro da minha gestão de demanda, eu sei que aquele mês que a cada 15 dias ela vai lá e compra um pacote. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá, fazer a gestão da demanda, me planejar para ter disponível o pacote dessa ração específica que a Dona Maria vai querer, para eu não perder a venda. É igual a história lá do bronzeador lá na praia, tá? Então você tem que fazer realmente essa gestão de demanda. E aí a gente tem uma frase aqui do Sebrae, que foi colocada lá, tá? Que o CRM integrado ao ERP, ele reúne em um só ambiente todas as informações fundamentais sobre a empresa e seus clientes, auxiliando o comando da empresa na tomada de decisões com o menor risco possível e permitindo projetar vendas maiores, tá? Ou seja, é fundamental ter todos esses dados ali fáceis, né, num fácil acesso para a gestão, poder entender como que funciona aquela empresa e não deixar passar alguma situação e ficar deixando a desejar para o cliente, tá bom? O DRP, ele faz o cálculo baseado no estoque de segurança, na média de vendas, no tempo de reposição da entrega, ou seja, o DRP, ele calcula os produtos, tá? Se baseando em tudo aquilo que a gente já viu, né? O estoque de segurança, né? Que é aquele estoque que você precisa ter um pouquinho a mais para não perder a venda, né? A média de vendas, para você saber qual que é o produto que sai mais, para você poder categorizar lá em A, B e C, né? O tempo de reposição e entrega, que a gente estava fazendo os cálculos em sala, as variáveis que são consideradas durante o planejamento de distribuição, seja no varejo ou atacado ou outra modalidade de comercialização de produtos, elas são as mesmas, tá? A partir do momento que você vai entregar um produto, tá? Não um serviço. Você tem toda essa questão da logística de a produção, a distribuição, a venda, o cliente, tá? Sempre vai ter isso. Então, o DRP é um sistema que vai fazer esse cálculo todo, tá? Se baseando em todas as informações que são puxadas pelo ERP, certo? O DRP, planejamento das necessidades de distribuição aplicado ao varejo, tá? O que ele faz, o DRP? Ele auxilia na gestão de distribuição dos pontos de venda, tá? Ou seja, para quem que eu vou, onde que eu vou colocar meu produto para ser vendido, tá? Ele vai fazer essa gestão. Ele promove a organização no estoque conforme demanda, garantindo que as prateleiras estejam sempre abastecidas com os produtos ofertados pelos varejistas. Quem que são os varejistas? É a galera que vende por unidade. O atacadista vende para o varejista e também para o cliente direto que precisa comprar numa quantidade maior, certo? Aqui mesmo em Bragança, aqui perto da escola, a gente tem ali aquele mercado na subida ali da. Ai, meu Deus. Na subida do Lava Pés ali tem um supermercado que ele é um atacado, tá? Ou seja, ele vende por unidade? Vende. Porém, se você olhar lá na prateleira dele, tá? Vai ter lá, a partir de, sei lá, um miojo, vai.
a unidade sai por R$ 2,40. A partir de 6 unidades, sai por R$ 1,98 cada unidade. Tá? Então, o varejo ele vai até o atacadista para poder adquirir esse produto para revenda. Tá? Na verdade, é uma revenda que o comércio faz. Tá? Tudo isso por meio de levantamento de dados de saída, que são as vendas, por produto, por tempo de reposição e o lead time. Lembra do lead time que o nosso colega explicou para vocês, que é o tempo entre você fazer o pedido e receber, né? Que o fornecedor leva para abastecer os estoques conforme a demanda, tá? Então, ele vai calcular tudo isso. E aí eles colocam lá, e qual que é a diferença entre o planejamento das necessidades materiais, que é o MRP, e o planejamento das necessidades de distribuição, tá? Ou seja, um gerencia, tá? Os produtos em si, né? E o outro vai gerenciar a distribuição desses produtos. Olha, enquanto um controla os suprimentos de produção, o outro planeja a distribuição do produto, certo? E por que integrar o ERP na gestão empresarial ao CRM, que é a gestão de clientes, tá? Olha lá, a integração ERP e CRM proporciona melhor integração e gestão dos dados do cliente. Essa ação, além de fornecer dados importantes sobre a jornada do cliente para a empresa, ainda pode auxiliar a redução de custos. Vocês lembram como que é a jornada do cliente? Eu falei e estava todo mundo conversando. A jornada do cliente começa a partir do momento que o cliente descobre que existe a tal loja. Lembra da floricultura? Vou lembrar vocês. A floricultura, a pessoa precisava dar um presente para a mãe, aí os amigos estavam almoçando lá e falaram, eu conheço uma floricultura e tal, procura ela lá que você vai achar bacana. Aí o cara vai lá, pesquisa na internet, tá? Isso já é jornada do cliente. Ele já está disposto a ser o seu cliente. Então ele vai lá pesquisar na internet, acha o site, faz a compra dele, paga, né? Porque quando a gente compra pelo site, a gente paga antes de receber. Aí ele recebe um e-mail falando que está sendo processado o pagamento, depois recebe um e-mail falando que foi aceito o pagamento, que a partir dali é contado o prazo de entrega, certo? Aí ele tem como rastrear essa entrega dele até chegar lá na mãe dele. E aí a mãe dele fica feliz demais, e aí dali 15 dias o cara da floricultura mandou outro e-mail perguntando sobre a satisfação do cliente, e aí o cliente vai falar assim, nossa, eu adorei, minha mãe ficou super emocionada e tal, ou então, nossa, mas as flores já eram murchas, né, e tal. Então eles vão ter esse feedback aí do cliente. Então essa toda é a jornada do cliente. Mais para frente ele pode ou não também indicar essa floricultura, tá, para outras pessoas. Então, ou seja, tá? Além de fornecer dados importantes sobre a jornada do cliente para a empresa, ainda pode auxiliar na redução de custos, tá? Olha lá, o sistema de gestão empresarial que organiza todas as informações integrando os dados das compras dos clientes, por exemplo. Isso é o ERP. E o CRM é o sistema de gerenciamento do relacionamento com o cliente. Tá? Então, ele possui os dados do cliente, preferência de compra, histórico, a possibilidade de integrar ao ERP as demandas dos clientes para a empresa produzir os bens. Né? Então, assim, ele faz o levantamento de dados do cliente dele, de quem está comprando, tá? O CRM. E o ERP vai fazer a gestão da empresa em si. E aí, lá na página 19, vocês já sabem, tem um exercício esperando. E aí, essa foi a aula 1, agora a gente vai para a aula 2. De volta ao BI, né? O colega falou na aula que era BI, realmente é BI, tá? A Pro aqui não entende muito de inglês, gosto muito também, mas faz parte aí da área que vocês escolheram esses termos, tá bom? Então me desculpem se eu falar coisas com a pronúncia errada, tá? Mas como eu disse para vocês, busquem um curso aí de inglês pelo YouTube. Tem a plataforma que é do estado que é de graça esse curso, tá? Mas busquem aprender o inglês
para não passar apertado que nem a professora aqui para tentar falar, para explicar para vocês o que que é, tá bom? E aí, olha lá, como se estrutura o BI, Business Intelligence, né? A inteligência de negócios. Como que é feita a estrutura desse software? Ele vai coletar os dados, né? Olha lá, planilhas do Excel, fonte interna e externa, dado bruto, texto e número de acordo com o que você pretende visualizar, tá? A integração dos dados, ele vai cruzar os dados de informações vindas de outras fontes, tá? Então, olha lá, o CRM, o SMC, todas essas siglas que a gente estava falando, ele vai integrar todos esses dados, né? E aí ele vai fazer a transferência de dado, vai excluir eventuais duplicidade de informações. Por exemplo, quando você copia e cola uma pasta no computador ou no celular e tem alguma coisa lá que já tem um arquivo com o mesmo nome, ele vai te perguntar se você deseja manter os dois, se você quer ver qual que é o arquivo para poder escolher qual que vai ficar. Então ele faz isso também, tá? Ele exclui eventuais duplicidades de informações. Análise de dados. Antes de criar a visualização dos dados por meio de relatórios, é importante analisar se os dados estão corretos, tá? Visualização de dados por meio de relatórios e gráficos. Conseguimos visualizar informações importantes para a tomada de decisões e métricas e indicadores, tá? Ou seja, vocês vão conseguir visualizar tanto a informação ali por escrito, né, o número e palavras e tudo mais, como também dá para visualizar através de planilhas, tá? Gráfico e tudo mais. É bem bacana. Algumas vantagens do BI aplicado à logística, né? O BI é inteligência de negócios. Então, algumas vantagens da inteligência de negócios aplicado à logística. O que ele vai fazer, né? Ele vai trazer a otimização de atividades operacionais. Você não vai precisar fazer várias vezes a mesma coisa. Simplificação na roteirização, horário de pico, restrições, a gestão financeira, monitoramento das operações logísticas, né? Então, tudo isso vai ter como concentrar ali nesse software. Ele é bem completo, tá? E aí o WMS, o famoso WMS, que é o quê? A gestão de armazéns, tá? Recebe as informações do ERP e utiliza para receber materiais e dados do faturamento de pedidos de clientes, além de gerenciar todo o armazém. Então a gente está voltando lá. Para que serve o WMS? Ele vai colaborar com os custos, os prazos, o dado do cliente, o dado do produto, né, a quantidade de estoque. E aí tem lá um tome nota. Por meio do BI é possível gerar relatórios e gráficos com uma visão geral da produtividade de um armazém, fomentando indicadores estratégicos que podem ser utilizados para tomadas de decisões e planejamentos organizacionais. Tá? Ou seja, ele é super importante aí, esse gerenciamento do armazém, tá? E ele pode ser colocado, as informações coletadas por ele podem ser colocadas lá no BI também, tá? E aí, eles trazem um vídeo para vocês aprenderem a inserir dados no Power BI, tá? E aí tem o vídeo agora que vocês vão assistir. É um vídeo rápido, ele é bem interessante, mostra bastante coisa, tá? Já que a gente não tem aquele acesso maravilhoso, né? Aquele super computador disponível para as aulas, né? Embora a gente vá tentar daqui para frente, mas por enquanto tá meio assim. Então é interessante vocês assistirem o vídeo, tá? Para poder entender como que funciona, até porque pode ser que caia na prova, ok? Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vou mostrar. Bom, vocês viram aí o vídeo, tá? Esse vídeo tá lá na apostila de vocês, o link, então, mas eu consegui baixar e colocar aqui. E aí no sistema Power BI existe uma função específica para criar um relatório com dados do WMS, que é o que? O gerenciamento de armazéns. Tá? Lá tem um setorzinho lá dentro do próprio aplicativo, do próprio programa, que faz esse gerenciamento para armazém, tá?
Em cada um dos ícones você pode clicar e a partir deles com a fonte de dados, que pode ser incluída por meio do Excel, o sistema gera relatórios e gráficos específicos. Também é possível você inserir dados manualmente, tá? E aqui eles mostram, né, um print do programa, que é justamente o que o cara está explicando no vídeo, tá? Ele mostra através de gráficos, tudo que vocês colocarem lá, dá para visualizar através de gráfico, tá? E aí lá na página 14, mais exercícios para vocês, tá? E aí na semana 22, aula 3, a gente vai rever alguns conceitos, tá bom? Lá, vamos relembrar os principais elementos de transporte gerenciados por meios do TMS, tá? O que o TMS gerencia? Informações referentes ao transporte de mercadorias recebidas no armazém ou centro de distribuição, informações que ocorrem durante a operacionalização do transporte por meio da roteirização, obtendo status da carga em tempo real, o contato com o motorista, a manutenção dos veículos e das frotas e o monitoramento da quilometragem de acordo com as rotas, tá? Tudo isso aí é gerido pelo TMS. E aí vamos relembrar os principais elementos de transporte gerenciados por meio do TMS. Eles perguntam: você sabe o que faz o GPS na logística? Tá? O GPS aí é uma outra sigla, tá? Global Position System, Sistema Global de Posicionamento, e é um localizador geográfico com sistema de navegação por satélite, tá? Eu acho que eu falei errado aqui em cima, mas não tem problema. É o GPS, vocês estão lendo aí. Enfim, ele é um localizador geográfico com sistema de navegação por satélite, tá? Por isso, inclusive, quando a gente está usando o GPS no carro, às vezes a gente fica sem sinal de internet no celular e o GPS continua ativo, ele continua mostrando a rota que você está indo. Não com a riqueza de detalhes, mas onde você está ele vai mostrar, tá bom? Alguns exemplos de aplicativo que possui o sistema do GPS são o Maps do Google, Waze, WhatsApp, né, por meio da função de compartilhamento de posição em tempo real, e entre outros, e também é utilizado como rastreador de cargas, por meio de monitoramento da velocidade, é usado no trajeto de distribuição de mercadorias, ou seja, tá? O GPS, ele é fundamental para estar fazendo esse gerenciamento de frota e de entrega. As vantagens relacionadas ao uso do GPS estão ligadas à tomada de decisões imediatas em caso de atrasos ou desvios de rota. Eu coloquei aqui do lado a imagem do Waze, tá? Então aqui tem como você alertar, por exemplo, a pessoa que está vindo atrás de você, se tem um acidente à frente, né? Se tem algum perigo na pista, se tem neblina, se tem carro parado, objeto na pista, como que fala? Buraco, né? Se tem polícia. Na verdade, o se tem polícia, gente, assim, não é o indicado a ser utilizado, mas tem, por quê? Porque às vezes pode ser a polícia rodoviária sinalizando alguma coisa, tá? Tipo, teve um acidente, aí a polícia tá ali sinalizando que tem que parar e tal, então a pessoa vai lá e avisa que tem a polícia, né? Tem como você alertar que o trânsito tá mais intenso, né? Quando o meu marido tá dirigindo, eu fico ali do lado de copiloto, eu vou marcando as coisas que a gente vai vendo na estrada, para quem estiver vindo em seguida não sofrer nenhum tipo de acidente, né? Então ele é um GPS, ele tem um sistema GPS e ele é um aplicativo colaborativo, né? Cada motorista vai colaborando ali, inclusive tem como você personalizar o seu carro, o seu bonequinho, né? Tem várias coisas bacanas dentro do Waze. Além dele poder falar para você, por exemplo, que tem
você está seguindo ali naquela rota lá. Antes era o caminho reto ali que você ia fazer, só que aí os outros usuários atualizaram o Waze avisando que tem um acidente ali e que está interrompido até a outra parte. Então, ele imediatamente ele já traça uma outra rota para você, mais segura e que vai ser tão rápida quanto, ou um pouquinho mais lenta, mas que você vai evitar aquele trecho, tá? Além de permitir a realização de um planejamento que otimize rotas e frotas de acordo com os dados que o GPS proporcionar, com base no trajeto roteirizado e na execução da distribuição. Por exemplo, você tem como planejar a saída para tal horário. Então, ele vai pegar uma média de como que é ali naquele horário e já vai traçar a melhor rota para a pessoa poder estar seguindo. E quem está por trás da descoberta do GPS é uma mulher negra, cientista, matemática, programadora de computadores, chamada Gladys May West. Tá? Ela foi responsável pela criação do Sistema de Posicionamento Global, o GPS, em 1980. Tá? Se vocês quiserem depois pesquisar, a história dela é muito legal. E aí vamos analisar os principais sistemas aliados às operações logísticas de distribuição e transporte na semana 22, aula 4, finalizando aí o terceiro bimestre de transportes, semana 22, tá? Aqui vão ser alguns exercícios teóricos, tá? Que a apostila traz para vocês sobre o uso das tecnologias aplicadas à logística de transporte e distribuição, tá? E aí ela construindo o conceito, né? Qual que é a importância do plano de produção, né? Análise das necessidades de produção. Primeiro você vai... aqui eles deram um exemplo, né? Pediram uma blusa de lã. Então você vai ver qual que é a necessidade de produção. O que, que eu preciso para começar a fazer isso? Então tem lá a lã, a agulha, a fita métrica, né? Tem todo o material que é preciso. Análise dos recursos de produção. O que, que eu tenho de recurso que eu posso estar utilizando para produção? E o que, que eu preciso comprar? E aí vai lá, equilíbrio entre os recursos de produção e a necessidade de produção. Né? Então, quanto eu tenho e o que, que eu preciso? Isso tem que ser anotado para fazer a elaboração do plano de produção, para ninguém sair perdendo. Eles falam aqui a estrutura de um planejamento de produção. Eu achei meio estranho, mas eu achei melhor colocar aqui, né? Então, a estrutura de um planejamento de produção, ele traz a integração entre toda a área organizacional, né? Você vai ver a necessidade da produção, as alternativas que viabilizem a execução do plano de produção, a disponibilidade de materiais, né? Qual que é o meu estoque real, qual que é o plano e como que eu vou fazer essa entrega, né? Então, vocês têm que planejar tudo, tudo. Tá? Essa é a coisa aqui. Precisa ser tudo planejado e estudado antes, né? A comunicação sobre desvios na cadeia do abastecimento, tanto para cliente quanto para fornecedor, isso aí tem que estar claro, tá? Olha, eu tenho aqui, mas está faltando material, isso vai demorar um pouquinho mais para fazer a entrega, tudo bem para o senhor? Tudo bem? Não está bem e tal. Então, essas coisas vão se ajustando através da comunicação, tá? E deixar regras claras sobre pedidos fora do planejamento, né? O atendimento deve acontecer se não houver impactos nos clientes do plano, tá? Ou seja, se tiver alguma alteração, né? Que se já tem lá, se você já sabe que não vai ter o produto X para poder, não vai ter agulha de crochê para você fazer a blusa, né? Então você tem que falar para o seu cliente, falar, olha, eu vou ter que aguardar chegar a agulha para poder fazer o produto para você, a blusa e tal. Então a comunicação aqui é essencial para a estrutura de um planejamento de produção. E aí eles estão falando aqui no caso de uma indústria, né? Como funciona o planejamento de distribuição no chão de fábrica, né? No chão de fábrica, quando a gente fala, é ali onde tem a operação, onde tem a manufatura, onde tem empacotamento das coisas e tudo mais, tá? Então, como que funciona? Existe integração entre organizações que fazem parte do processo, criando necessidade de distribuição e avaliando alternativas que viabilizem o plano de distribuição. Tá?
Leve em consideração também o relacionamento com o cliente, estabelecimento de regras claras para pedidos fora do planejamento. Tá? Por exemplo, a minha fábrica ela produz 15 mil latinhas por mês, né? Mas aí um cara só, uma empresa só, ele vai querer 20 mil latinhas. Então, ou seja, dentro da minha produção mensal, ele vai querer 5 mil latinhas a mais. Então, eu tenho que avisar para ele que está fora do planejamento de distribuição e que tem algumas regras diferenciadas em relação a tempo, tá? Utilizar a tecnologia da informação para troca de dados, otimizar a demanda e recurso, estabelecer prioridade de entrega com base no relacionamento com o cliente A, B e C, tá? Gerenciamento de estoque, sincronizar os sistemas de planejamento aos sistemas tradicionais de gestão. Ou seja, não vou falar que é tudo na ponta do lápis, porque é tudo utilizando a tecnologia hoje em dia, né? Mas seria como falar, é tudo na ponta do lápis, tá? Tudo extremamente, como que se diz? Extremamente avaliado, tá? As possibilidades, estudado, para você poder ter o que falar para o seu cliente em relação à produção do que ele está pedindo, tá? Caso vocês não estejam entendendo alguma coisa do vídeo, eu estou falando muito rápido, sei lá, para vocês está meio estranho o jeito que você está explicando, coloca aí no comentário aí embaixo que eu vou ver e aí eu respondo para vocês. Se precisar, eu explico novamente sem problemas, tá bom? E aí a estrutura principal dos indicadores de desempenho, né? A gente vai falar sobre a cadeia de abastecimento. Qual que é a ação que precisa para a cadeia de abastecimento, né? Tá ali em cima. Análise das informações gerenciais. E o resultado dessa análise é o quê? É um ciclo de planejamento, tá? Você analisa as informações iniciais e começa o seu planejamento. Aí lá, ação, tomada de decisão baseada em dados, tá? E aí, o que vai resultar isso aí? Os custos envolvidos. Tá? A partir da decisão que você se propõe a tomar, você vai ter os custos envolvidos. E o compartilhamento dos dados entre todos os colaboradores, tá? Vai resultar no ciclo de compra e produção. Tá? Ou seja, aí a gente vai do outro caminho. Análise das informações gerenciais, elas colaboram para a tomada de decisão baseada em dados e o compartilhamento dos dados entre todos os colaboradores é possível, tá? E o ciclo de planejamento inclui os custos envolvidos e o ciclo de compra e produção, tá? Então vocês podem visualizar das duas formas, tá? Tem um porquê de estar um em cima do outro aqui, os quadradinhos. E como que é possível conectar todas as informações no sistema de planejamento? A gente já falou sobre isso. O que conecta tudo isso? Exato, através do ERP, tá? Então, tudo gira... As informações do transporte vai girar sempre em torno aí do ERP, tá? E aí, o fluxo do processo de suprimentos na fábrica, tá? Eu tenho aqui minha organização, e aí eu recebi a solicitação do cliente, e aí eu vou ter que monitorar, gerenciar, né? O que eu tenho, tá? E aí eu falo se eu posso receber ou não esse pedido, essa solicitação, tá? Aí eu vou selecionar o fornecedor, vou contactar o fornecedor. Vou avisar ele, olha, eu preciso de tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí eu já solicito e programo a entrega, tá? O que vai entrar na entrega? A transferência do material do fornecedor até mim, de mim até o cliente. E eu tenho que também efetuar o pagamento desse transportador, tá? Desse entregador. E como que é possível conectar o setor de compras? Através do planejamento das necessidades de materiais, que é o MRP, que a gente também já viu. Tá? E aqui está explicando, olha lá.
A fabricante, ao receber uma requisição de compras, deverá descrever a quantidade do item ou material, data de entrega, dados do cliente, entre outras informações pertinentes ao produto ou material. Onde que ela vai achar essas quantidades e itens todos? No MRP. Tá? O MRP possui os dados de estoque ativo, estoque de segurança, tempo de entrega, pedido mínimo, estrutura de produtos e demandas, além de calcular a quantidade de materiais, gerando os pedidos. Ele vai gerar os pedidos e orientar a data que esses materiais devem estar disponíveis para iniciar a produção. Tá? Ou seja, o MRP ele tem os dados da sua empresa, certo? Tudo que você tem de estoque. E aí você vai utilizar esses dados para poder atender o seu cliente e falar o que vai precisar ou não, e qual é o tempo que vai ser necessário, tá? Para a entrega. Para atuar como técnico em processos logísticos, que é o caso de vocês, tá? Que está fazendo o curso do Novotec em logística, é importante que você desenvolva habilidades e se aprofunde em cursos voltados às tecnologias, tá? Assim como o inglês, tá? Uma observação aí. Tudo que vocês verem de curso, né? Ah, professora, eu vi um curso lá que ensinava a mexer só com Excel. Faz. Aí de graça, faz. Tá? Ah, vi um curso lá que ensina a trabalhar com um sistema diferente lá do Excel, que é mais avançado, lá, faz. Certo? Então, tudo que tiver para vocês se aprofundarem nesse tema da logística, façam. Tá? Os livros que eu solicitei vocês lerem para apresentar para o quarto bimestre, tá? É um jeito de se aprofundarem nos temas. Tá? As vagas nessa área costumam solicitar requisitos e estabelecer atribuições como, por exemplo, execução de processos táticos de planejamento para a cadeia de produtos, mapeamento de dificuldade e oportunidade de aperfeiçoamento de processos, tá? Isso aqui vai dar um plus aí na carreira de vocês. A construção de teses e relatórios a serem avaliados em fóruns estratégicos, análises e métricas e indicadores por meio da extração de estudo de dados e implementação de melhorias e novos processos na operação. Ou seja, o cara que vai trabalhar com logística, a menina que vai trabalhar com logística, tem que ser proativo, tem que buscar conhecimento fora do curso, tá? Além do curso, buscar outras coisas que vai poder estar aprimorando e que vai fazer o diferencial. Lembra que eu falei lá daquele MRP? Não lembram, né? Aquele trabalho MVP, desculpa, MRP não, MVP. É o projeto mínimo viável, tá? Então, lá naquele projeto lá que é dividido em 9 blocos, tá? Tava falando assim, qual que é o diferencial da sua empresa, tá? Mas a partir do momento que você é uma pessoa que trabalha para uma empresa, então qual que é o diferencial do seu trabalho? Ser proativo. Proativo é fundamental em qualquer trabalho que vocês forem, tá? E aqui a gente encerra a semana 22, exercícios lá na página 14 em diante, tá? É importante fazer para poder solidificar esse conhecimento aí na mente de vocês, tá? Para vocês guardarem. E se quiserem assistir novamente os vídeos, eles vão ficar aí disponíveis, tá? Para futuras consultas também.